Satanás fez guerra à humanidade e trabalha contra a humanidade. E o nosso Deus está igualmente fazendo esforços para que, enquanto Satanás trabalha para escravizar e matar, o nosso Deus trabalha para libertar e dar vida. Então, nós acabamos por nos posicionar nessa batalha, ok? Ou em favor do reino dos céus, nos submetendo à autoridade de Deus, à sua palavra, trabalhando como sua igreja, ou nos posicionamos, ok, em alinhamento com as trevas, agindo como o mundo, fazendo resistência à obra divina. Então nós vamos observar que o pecado, o livre-arbítrio humano, vamos observar que o conceito de luz e trevas, verdade ou mentira, estão todos contidos na dinâmica sobre batalha espiritual. Ela começa no Éden e vai se desdobrar até os eventos apocalípticos. Por quê? Porque a batalha espiritual gira em torno da salvação ou da condenação dos homens com Satanás e seus anjos. Estão compreendendo? Então nós temos aqui um tema maravilhoso, porque Satanás utiliza as cidades como campo de batalha. E a batalha espiritual vai sendo travada através do esforço de blindagem desses perímetros. E aí alguém pode perguntar, como Satanás sitia cidades? A resposta é muito simples, através das obras pecaminosas. Ele escraviza, ele entorpece os homens, ele torna o ambiente cada vez mais tenebroso. Então nós olhamos para as cidades e encontramos campos de batalha espiritual, ou como nós também gostamos de dizer, campos missionários, porque é onde o reino dos céus e o império das trevas fazem maior conflito. Não estou dizendo que nos ambientes rurais não hajam disputas pelos homens, mas é importante destacar aqui que os ajuntamentos humanos, tribos, aldeias, cidades, são ambientes onde os conflitos se dão. Por quê? Porque lá existem objetos de interesse. Quem são esses objetos de interesse? Os homens. As batalhas espirituais são travadas para que haja controle do ambiente. O que é importante ressaltar? Para que haja atividade espiritual na Terra, existe uma lei espiritual. É necessário que haja um agente legal. O agente legal da Terra é o homem. Deus deu a Terra para o homem. Para o céu atuar na Terra, o Senhor usa homens. Para que o diabo haja na Terra, ele usa homens. Isso é essencial. Esse é um conceito de batalha espiritual. Então, quando nós fazemos batalha espiritual, existem ações importantes. O combate a principados, a potestades, a dominações, a hostes espirituais da maldade. Mas isso não funciona se não houver um trabalho relacionado à evangelização de pessoas. Então nós vamos encontrar vários grupos tratando da temática sobre batalha espiritual, e hoje eu estava estudando a respeito de um grupo linkado, inclusive, a uma conhecida agência missionária, que é denominada como Operação João, relacionada à ideia de João Batista. Mas ao observar a descrição da atividade desse grupo, eles determinam que toda atividade está relacionada, toda atividade de batalha espiritual está relacionada à intercessão pela cidade, ao mapeamento espiritual e à adoração. Faltou alguma coisa aí. Entende? Faltou a pregação do Evangelho. Porque o que faz a igreja conquistar territórios não é a oração, é o arrependimento dos homens. E as pessoas não se convertem porque nós oramos. Elas se convertem porque foram evangelizadas. Então, às vezes, nós observamos que há esforços de oração, de intercessão, para que as cidades se convertam, quando, na verdade, a oração deveria ser feita para que a igreja se movimente, para que a igreja se encoraje. A intercessão deve ser dirigida à ideia de que a igreja precisa se posicionar, sair das quatro paredes, como é muito popular, a expressão, orar para que os crentes sejam ativados e possam falar do Evangelho. Porque imagine só, aqui para nós conjecturarmos, ilustrarmos, facilitarmos o entendimento dos irmãos. Vamos usar como laboratório um fictício bairro. Esse bairro possui bares, esse bairro possui centros religiosos pagãos, esse bairro tem casas de prostituição, esse bairro tem tráfico de drogas, esse bairro possui figuras imorais, como pedófilos, estupradores, ok? Então imagine um bairro com miséria, com fome, com desemprego exacerbado. Muito bem, temos um desenho
desse bairro. Agora vamos orar por essa comunidade, ok? Vamos interceder por ela. Qual é o propósito da oração? Repreender Satanás, repreender os principados, as potestades, jogar por terra as ações demoníacas. Vamos orar para que o Senhor transforme esse bairro. Qual é a chance desse bairro mudar sem um pregador, pelo menos? Precisa de pregação. Então entendemos que a oração não pode ser desprezada. Mas o anúncio do Evangelho é essencial para a conquista de cidades. Ok? Sei que o Fabinho está ali querendo falar, mas deixa eu só fazer mais um comentário. Vocês observaram que Jesus trabalhou com a conquista de cidades? Que ele foi bem sucedido em algumas cidades, em outras não. Algumas cidades não se renderam. E ele as chamou de cidades impenitentes. E ele orienta o seu contingente, os pregadores, os discípulos, a lançar sobre elas o pó de suas sandálias. Porque a batalha espiritual não está relacionada ao físico, mas ao espiritual, obviamente. Só que esse espiritual se manifesta nos homens. São os homens que precisam se render. São os homens que precisam se converter. Então, você diria que Jesus não é um bom intercessor? Você diria que Jesus falhou no mapeamento espiritual? Você diria que Jesus jejuou pouco? Nós entendemos que Jesus é o primor, é a excelência. E aqui nós percebemos que a batalha espiritual, okay, tem sido tratada num caráter muito místico e pouco operacional. Sim. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. A gente pode pensar nisso também como portais abertos das trevas, né? Onde Satanás acaba tendo legalidade para atuar dentro da cidade por causa do não arrependimento dos homens. Exatamente. Porque não adianta orar. Você vai orar e vai expulsar o demônio, mas se o cara continuar praticando os mesmos pecados, ele volta e continua. Volta com mais sério. Aí é necessário o arrependimento, até mesmo para a nossa vida, né? O cristão que nasce de novo, né? Ou diz que nasceu de novo. Ele, às vezes, ele é deixado de governar por Deus porque ele volta à prática dos pecados. E o que é importante, o Fabinho deu ali um gancho. Quando Jesus aborda em Mateus 12, 43, a dinâmica da libertação pela ótica do exorcismo, porque nós temos a libertação pelo testemunho da palavra e a libertação pela ótica do exorcismo, que é quando os demônios são expulsos pela oração, pela imposição das mãos. Nós temos ali um cenário onde os demônios, quando saem, andam por lugares áridos. Esses lugares áridos são regiões espirituais. E quando voltam, eles retornam acompanhados de outros 7 demônios, tornando o último estado daquele que era escravizado por um demônio pior do que o primeiro estado, porque ele agora volta acompanhado de outros 7. O que caracteriza, okay, o retorno desses demônios e a reocupação do espaço? A falta do arrependimento. A Bíblia diz em João 8, 31 e 32 que Jesus falou aos judeus que creram nele: se guardardes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós guardamos a palavra, nos tornamos verdadeiros discípulos. E porque nos tornamos verdadeiros discípulos, conhecemos a verdade. Então, a verdade liberta. Se ouvirmos a palavra e não guardarmos a palavra, não nos tornamos discípulos. E quem não é discípulo de Jesus não é liberto. Não tem como ser liberto sem uma aliança continuada, sem um pacto para a eternidade. Muito bom. Ok? Então a libertação demanda conversão real. Da mesma maneira, é importante destacar que o esforço de exorcismo, de expulsar o demônio, ok, pode transformar o ambiente mais confuso, mais agravado, ok, do que no instante anterior, pela ausência de arrependimento. Porque as trevas se amplificam mediante a prática ou aumento da iniquidade. É por isso que a Bíblia chama a antiga serpente de dragão no futuro profético relatado em Apocalipse 12. A Bíblia diz que a antiga serpente, que agora é o dragão, o diabo, também chamado de Satanás, ele vai passar por uma metamorfose. Eu brinco com os irmãos que ele não passou por uma evolução Pokémon. Ele foi alimentado. Alimentado com o quê? Alimentado com o pecado. Quando Satanás é sentenciado em Gênesis capítulo de número 3, o Senhor sentencia Satanás a rastejar sobre o seu ventre, a comer do pó da terra, se alimentar do pó da terra.
o que é, quem é o pó da terra. O nosso Deus, no mesmo texto, diz a Adão: tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja que Satanás se alimenta do pecado humano, da carne. Então Paulo vai chamar a carne de uma indústria, Sim. de uma fábrica, Do pecado. ok? Ele vai dizer que a carne opera obras, ela tem um trabalho. E esse trabalho da carne é produzir prostituição, impurezas, lascívia, iras, contendas, gritarias, emulações, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Olha aqui a conclusão de Paulo, a respeito dos quais os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Ou seja, são as obras da carne que distanciam o homem de Deus e automaticamente o aproximam de Satanás. Sim. 1 João 3,8 diz que aquele que comete pecado é do diabo. Então o que é a legalidade? O pecado. O que torna o homem identificado com a leira, que tem o seu filho unigênito, um mantra cristão. Então você vai ver ali que Mateus 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha a sentença. É essa sentença de condenação para quem não crê em Jesus. E a condenação é esta: que os homens, que veio a luz ao mundo, melhor dizendo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz a fim de que as suas obras não sejam arguídas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então você vai observar que aqueles que creem em Jesus automaticamente se aproximam da luz, ou seja, decidiram praticar a palavra. É importante destacar que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra é a luz, a palavra é a luz. Aqueles que vêm para a luz, vêm para a palavra, vêm para a prática, para a obediência, vêm para o discipulado. Ok? Então esses não são condenados com o mundo, mas os que não se achegam para a luz, não se achegam por incredulidade, porque não creem no Filho de Deus. E as pessoas têm a ideia de que não crer em Jesus é ser ateu. Isso não é verdade. A verdade é que não apenas o ateu não crê em Jesus. Também é incrédulo aquele que acredita que ele existe, mas não acredita em tudo que ele ensinou.